Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns métodos e algumas estatísticas que você pode usar a seu favor na hora da prova da OAB. Vamos lá? Ó, inicialmente, você precisa, você precisa entender um pouco quem é você, né? Quantas questões você consegue fazer na prova da OAB, quanto tempo você leva para fazer, né? Você já fez 5 anos de faculdade, ou 4 anos e meio, ou 4 anos de faculdade, então você já está pensando nessa prova, você já tem uma bagagem de estudo durante todos esses anos da sua faculdade. Então, antes de saber se vai conseguir passar na prova, de ficar ansioso, você tem que ter calma, né? Porque essa prova ela acontece pelo menos de 3 vezes ao ano, né? De 4 em 4 meses você tem edital. Então, se você perder uma vez, perder 2 vezes, não é o fim do mundo, né? Você vai ter outras oportunidades de fazer essa prova. A prova é você, contra você mesmo, você não está concorrendo com ninguém, você está concorrendo com o mínimo de questões que você precisa ser aprovado, né? Então, antes de qualquer outra coisa, você tem que ter calma para estudar e calma para fazer as questões e estudar as leis que você precisa estudar. Então, antes disso, o primeiro passo é manter a calma, né? Pode estar próximo da data de prova, mas você precisa manter a calma, senão você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir encaminhar essa prova bem. Segundo ponto, você tem que fazer as últimas provas que a FGV aplicou. Pelo menos uma prova, tá? Essa prova inicial, você faz ela, de preferência, você imprime a prova, faz a prova num local fechado, sem celular, sem computador, faz a prova às 5 horas de uma vez e vá com o que você tem, né? Não estude de prévia, vá com o que você conhece já, com o que você tem, porque aí você vai conseguir se conhecer diante da prova. Bom, porque aí você vai conseguir se conhecer diante da prova e saber quanto que falta com o seu conhecimento que você já tem para você conseguir a aprovação às 40 questões, né? O segundo ponto é você montar um plano de estudos com aquilo que cai na prova, que mais cai na prova e que tem maior índice de aprovação e aquilo que você já sabe. Então você vai mesclar esses dois pontos, né? Eu vou te passar aqui já já o que que cai na prova, o que que é os níveis de aprovação de cada coisa, e você tem que saber se conhecer e saber no que você é bom. O direito administrativo, direito civil, processo civil, penal, trabalhista. Então você vai dar um foco nessas questões, porque você não pode perder questões que você é bom, que você conhece do assunto, né? Então essas questões são cruciais, tá? Fora isso, inicialmente você tem que ter um local onde você possa estudar, um horário de estudo e um método de estudo, né? Então, assim, um local, biblioteca, seu quarto, sua casa, se sua família tiver como, né, entender que você precisa estudar naquele momento, você precisa separar um tempo da sua vida para estudar, né, 1 hora, 2, 3, 4 horas por dia para você poder estudar, tá? A gente sabe que trabalha, a gente faz faculdade, trabalha junto, tem a família, mas esse é um período que você tem que doar um pouco do seu tempo, da sua atenção para a prova, o período de prova, passado o período de prova, você volta à sua vida normal, né? Aqui eu coloquei alguns tipos de método de estudo, né? Assim, tem a questão das horas líquidas, que é para quem estuda para concurso, todos os cursinhos utilizam bastante, né? Basicamente, a gente não trabalha também as 8 horas líquidas do dia, a gente levanta, celular, água, toma um banho, comida, etc. No fundo, as horas líquidas do nosso trabalho e do nosso dia a dia da nossa atenção é muito menor do que a hora cheia, né? Então, assim, se você vai estudar 4 horas líquidas, muito provavelmente aí se passou 6 horas,
5 horas, 4 horas e meia na frente do livro para conseguir estudar essas 4 horas. 1 hora, a mesma coisa. 1 hora líquida mesmo de atenção vai durar aí 1 hora e meia, 2 horas para você poder focar, né? Então, esse é um dos pontos. Tem o método Pomodoro, que é basicamente você estudar de forma faseada, né? Você estuda 20 minutos, estuda 30 minutos para 5, né? Pode estudar 20 minutos para 5, estuda mais 20, a mesma matéria, para mais 5, né? Que aí você consegue fechar aquele assunto ou fechar num ciclo de atenção que você tenha, né? E aí dá andamento a várias mini tarefas fechadas entre si, né? Uma coisa é você ler um livro de direito constitucional administrativo de 600, 800 páginas de uma vez, outra coisa é você conseguir fechar ele em capítulos, né? Ou 10, 15 páginas naquele momento de atenção, vai fazer outra coisa, volta para mais 10, 15 páginas, vai fazer outra coisa. Esse é o método Pomodoro. Você pode fazer o método Feynman, que é você explicar para outra pessoa, para uma câmera, para você mesmo, o assunto que você está estudando, né? Que quando você explica, você assimila mais ainda o assunto que você está estudando. Você pode alternar conteúdos, né? Que é até recomendável. Essa alternância de conteúdos, você passar 4, 5 horas estudando uma coisa só, acaba sendo cansativo, você não fixa tanto. Você pode alternar aí direito administrativo, direito civil, processo civil, numa tarde de estudo, tá? Então, ou então usar flashcards, como eu coloquei aqui, tá? Que aí já é uma segunda fase de revisão, a segunda fase de atenção que você já consegue ter construído uma base inicial e você parte para a revisão mais para o ponto da prova mesmo. São alguns métodos de estudo aqui, existem vários na internet, né? Mas aí você precisa entender você para saber qual que é o seu melhor método de estudo, né? Para além disso, nós temos aqui além de entender você, você precisa entender a prova, né? Então a prova é a prova que não mudou aí de forma relevante nos últimos 3, 4 anos, né? É uma prova, como eu lhe falei, é uma prova aplicada 3 vezes ao ano. Você precisa passar com 50% de aprovação na primeira fase, né? 40 pontos dos 80. E na segunda fase, você precisa ter uma nota maior do que 6, né? Tanto nas questões discursivas quanto na peça somadas, né? Peça prático profissional. Aqui, só para você ter um panorama, né, isso aqui são dados da FGV, os últimos dados disponíveis sobre o exame, né? 75% das pessoas que passam, elas passam até na terceira tentativa, né? Então, assim, 40% das pessoas passam na primeira tentativa, depois mais 22% passam na segunda tentativa, mais 13% passam na terceira tentativa. Então, assim, quem passa a OAB já em 2020, né, a OAB tinha uma aprovação total geral de todos os dados que eles tinham de 60%, né? Então você imagina que de todos os advogados, né, os formados em direito, pelo menos 35%, 38% desistem da advocacia porque não conseguem passar na OAB. Então, desiste de si mesmo, né? Não tá concorrendo com ninguém. E os outros passam pela persistência. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é a de persistência, né? Você pode levar uma vez, 2, 3 vezes, mas sentar para estudar, você consegue estudar, tá? E consegue passar. E aí, não é demérito para ninguém você tentar 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Tem 3 exames no ano, então aí você tentar 1 ano e meio, 1 ano para passar na OAB, isso não é demérito para ninguém, você só vai estar ganhando tempo, quanto mais rápido você passar, você vai estar ganhando tempo da sua vida, né? Para poder trabalhar, para poder captar cliente, fazer outras coisas. E se você precisar de mais tempo também, tenha calma, porque é assim, não é só você, né? A maioria das pessoas que prestam a OAB, né? 75% de quem passa até a terceira fase. Quanto mais vai tentando, mais vai diminuindo a porcentagem de aprovação, né?
E aqui a gente tem um trecho do último edital, né, que são basicamente aqui para você conhecer a prova, basicamente os assuntos da prova, né? São 17 matérias, né, com pesos diferentes entre si. E aí o que eu queria chamar a atenção é a questão dos 15%. Então aqui está um dos ouros do material do edital, né? Então, assim, das 80 questões, pelo menos 12 questões vão para Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, Direitos Humanos e Filosofia do Direito. Então, o Estatuto e o Regulamento Geral e o Código de Ética são documentos curtos, relativamente de fácil memorização. Então, esses aí, eu entendo que são questões que você precisa ganhar nessa prova. Independentemente de qual outra questão que você goste, que outro assunto que você goste tenha mais facilidade para a leitura, para o estudo, esses assuntos, Estatuto da OAB, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Direitos Humanos, são normativos pequenos e que de fácil memorização. Então você pode tranquilamente e deve focar neles, tá? Para você conseguir o máximo de pontuação. Só aí já são 12 questões, né? Das 40 que você precisa. Então só aí já são 12 questões, você já consegue dar um foco bom e consegue boa pontuação, tá? Para além disso, a gente tem aqui o aproveitamento das disciplinas, né? A gente tem as maiores aprovações, a gente tem no Estatuto, aqui nesse slide, a gente tem os aproveitamentos médios de cada disciplina. Então, assim, de quem passa, né, das provas, qual o maior nível de aprovação por cada disciplina? Qual a disciplina que as pessoas acertam mais? Então, por que que essas informações são importantes? Porque isso é estatística, o número não erra, o número não vai mentir aqui. E, e se você for ver, olha, quase 60% das pessoas acertam, dos estudantes acertam o Estatuto da OAB e Código de Ética. Código do Consumidor, 57%. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, depois vem Direito Administrativo, Civil, Direitos Humanos, Direito do Trabalho. Só aí você já consegue as suas 40 questões, tá? Se você focar nos primeiros nas primeiras 8 matérias, você já consegue sua aprovação aqui, tá? Que são matérias que, pelo menos aí, mais de 40% de acerto nas provas em geral, né? Então essa informação é super relevante. Fora isso, a gente tem a distribuição de aproveitamento pela segunda fase. Então, para você ver aqui que poucas pessoas escolhem direito constitucional, mas tem um aproveitamento maior do que os outros, né? Então, assim, as peças na segunda fase são em menor quantidade no direito constitucional, né? Então, e a gente estuda isso desde o começo da faculdade, né? Esse assunto desde o começo da faculdade. Então, tem aí quase 30% de aproveitamento de quem vai para a segunda fase consegue esse aproveitamento nas peças de constitucional. E a grande maioria dos estudantes escolhe direito do trabalho e direito penal, que não tem tanto aproveitamento quanto constitucional, quanto civil, né? No final não são aprovados, né? Não é o aproveitamento não é tanto, mas também são peças relativamente mais simples, né? E não em tanta quantidade, né? Não tem muita quantidade de estudo, muita coisa para você estudar a respeito de peça diferente, como a gente vê no direito civil, por exemplo, no direito empresarial, tá? Então, desse ponto aqui, o que eu poderia falar a você, cara, esse aqui você tem que ir pelo seu feeling, pelo que você é bom ou boa, né, fazendo, pela sua experiência já de estudo,
né? Pela sua proximidade da matéria e pela quantidade de peças que você vai ter que estudar, tá? Então, aqui, constitucional, trabalho e penal, para mim, são os três assuntos que entregam bastante aprovação e não tem tanta peça para você estudar assim em 90 dias, 120 dias, tá? Então, essas são as sugestões. O que mais que a gente tem aqui? Uma outra coisa para você ter em mente, você lembra lá que a aprovação final é uma nota 6 para a segunda fase, né? Aqui a gente tem uns dados interessantes da FGV que na primeira fase, né, depois da aprovação da primeira fase, a nota média da prova discursiva geral é 7,1. Então, assim, para a pessoa passar, ela tem que tirar 6 e a média de quem passa tira 7. O que isso quer mostrar? Né? O que isso mostra da prova da OAB? Mostra que é uma correção bem criteriosa, um ponto, e segundo ponto, mostra que tem muito espaço para recurso dentro da prova de discursiva, né? Então, assim, tem muita coisa que você pode discutir ali dentro se você ficou no meio do caminho, 5,5, 5, tem muita coisa que você pode discutir, né? Então tem oportunidade aí. E a correção em si, ela é bem criteriosa, né? Porque as pessoas não passam com 8, com 9, com 10, tá? Então, não é a grande, pelo menos não é a grande maioria, tá? O que mais? Para a gente concluir aqui, a minha sugestão, como eu já comentei, é você focar nas disciplinas mais importantes, né? Estatuto da OAB, Código de Ética, Direito Constitucional, Civil, Processo Civil Administrativo, Penal, Trabalho, o ECA e o CDC, né? Aqui são várias, né? Temos 17, são várias, mas eu acho que Estatuto da OAB, Código de Ética, ECA e Direito do Consumidor, que só esses dois, cada um tem duas questões, então são 4 questões, mais o Estatuto, Código de Ética e Direitos Humanos tem mais 12 questões, só aí são 16 questões, né? Então eu tenho aqueles 15% inicial, mais o ECA e o CDC aqui, mais o que você já sabe da faculdade, né? Dos seus anos de faculdade. Então, aí você já consegue pelo menos metade da prova, 20 questões, só nessas matérias aqui, que não são matérias extensas, né? Então você consegue metade do caminho da sua aprovação na primeira fase, você já conseguiria aqui, tá? Você precisa estudar lei seca, foco em lei seca, que as provas da FGV são muito fortes em texto de lei, né? Então, quanto mais fácil você conseguir fazer a leitura da lei seca, seja através de podcast, seja através do próprio YouTube, algum curso específico, né? Ou você com o seu vademecum, né? Quanto mais lei seca você lê, mais repertório você vai ter na hora da prova de se recordar e lembrar o texto de lei que é muito solicitado. Uma outra coisa é fazer muita questão, né? Faça quantas questões você conseguir, né? Se coloque em situação de prova o máximo possível que você conseguir, né? De preferência prova física, ou se quiser sistema de questões, tem um monte de empresa na internet que faz isso, né? Você pode colocar lá e vai ter os seus gráficos de aproveitamento. E agora uma coisa importante é depois de você fazer as questões, você voltar nessas questões, tá? Você volte e faça a correção dessas questões, né? Por quê? Porque essa é uma forma de aprendizado que fixa bastante, né? Porque a gente aprende no nosso erro. Então, assim, quanto mais a gente conseguir errar e aprender antes da prova, né? Aquele erro lhe chama mais atenção até do que uma questão que você acertou, né? Num simulado. Então, assim, e aquele erro dói, o erro da questão ele dói, e aquela dor você lembra depois, né? Ali você aprende. Então, assim, e às vezes é um buraco mesmo no seu conhecimento ali, nos seus estudos, que você consegue tampar ele antes, né, da prova. Então, quanto mais questões da FGV e recentes, dos últimos 5, 4 anos, né, de prova, quanto mais você tiver acesso a essas questões e conseguir fazer essas questões, melhor, tá? Se colocar em situação de prova, que lá na hora são 5 horas, então a prova não é uma prova fácil, né? São muitas questões, muitas opções dentro de cada questão, né? 4 opções cada uma. Então,
é muito grande, muito extensa a prova. Então, se coloque em situação de prova, tá? Por fim, pense nisso, né? Na hora da prova, cara, você vai ter 3 minutos e meio por questão, né? Então, é bater o olho para você poder sobrar seu tempo para você fazer um gabarito tranquilo lá na frente. Pelo menos 20 minutos, se não mais, tá? Deixar uma meia hora, entre 20 minutos e meia hora aí para fazer tranquilo o gabarito, tá? Então, você precisa ter em mente, entre na prova sabendo que você tem que resolver cada questão ali em 3 minutos e meio. É ler e saber, ler e marcar, ler e marcar. Não vai ter muito mais tempo de você refletir a respeito, tá? Então, por isso, você tem que começar pelas questões mais fáceis, as questões que você tem o maior domínio, porque isso psicologicamente facilita a sua vida, né? Você vai ganhando mais ânimo, você vai ganhando mais força quando você faz as questões que você já sabe, vai logo pelas fáceis, já resolve ali, já consegue, garante ali 20, 30 questões da prova, né? Já consegue garantir ali, e as outras você vai no tato e na leitura, né? Do que dá, do que você já conseguiu alcançar na sua preparação, né? Mas, cara, achou muito difícil, pula para a próxima. Achou muito difícil, pula para a próxima. Depois você vem encarando os seus desafios, mas pega as questões fáceis, né? Que durante os seus 4 anos você estudou, né? Você participou das aulas, você estudou, né? E aí você vai lembrar disso, né? Durante a prova. Então, nesse ponto aí, você consegue primeiro, a minha sugestão é primeiro você garantir o que, o que você já sabe, tá? E, por fim, tenha em mente que você não precisa ter 60, 70 questões de aprovação, você precisa de 40, você precisa passar, né? Você não precisa ser o melhor do mundo, mostrar para ninguém, cara, você precisa passar nas 40 questões, faça aí 41, 42, porque a OAB tem uma média aí nas últimas provas, tem uma média de anulação de uma questão, anulação ganha ponto para todo mundo, né? E remanejamento de resposta, né? Troca de gabarito também tem alguma frequência, né? Então aí se você fizer 41, 42, você consegue garantir essa aprovação na primeira fase, tá? Então por hoje é só. Siga a gente aí para mais conteúdos como esse, tá bom?